Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francine, professora de língua portuguesa e de redação. Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. Se você é falante da língua portuguesa, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Concordância verbal, gente, é basicamente concordar o verbo com o seu sujeito. Mas, porém, contudo, entretanto e todavia, sabemos que na prática não é tão simples assim, não é mesmo? Então, vamos aos casos e situações. Concordância do verbo com o sujeito simples. Quando o sujeito for um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. Claro, porque o substantivo dá a ideia de muitos, mas ele mesmo é uma palavra no singular, ok? Por exemplo, a colmeia está preservada, verbo no singular. E agora, quando o sujeito for um pronome relativo que, o verbo concorda com a palavra a que se refere o pronome. Por exemplo, é você que escolhe o jantar hoje. Verbo no singular concordando com você. Ou quando o sujeito for com o pronome relativo quem, há duas possibilidades. Ou fica na terceira pessoa do singular, ou, mais atualmente, em situações informais, tem se aceitado que o verbo concorde com a palavra a que o pronome se refere. Por exemplo, fui eu quem fez o jantar hoje. Ou fui eu quem fiz o jantar. Agora, gente, quando o sujeito for um pronome de tratamento, o verbo ficará na terceira pessoa. Por exemplo, Vossa Senhoria aceita um chá? Verbo no singular. Agora nós vamos ver a concordância do verbo com o sujeito composto. Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, fica no plural. Por exemplo, cachorro e gato não convivem em harmonia. Agora, quando o sujeito composto aparece depois do verbo, concorda com o elemento mais próximo ou fica no plural. Por exemplo, não convivem em harmonia cachorro e gato. Ou não convivem em harmonia cachorro e gato. E quando o sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes, como que fica? O verbo fica no plural. Se houver a primeira pessoa, claro, este prevalece sobre as outras. Por exemplo, eu, tu e ele iremos ao teatro. Tu e ele irão ao teatro. Agora, veremos um caso em que as pessoas sempre ficam na dúvida, que é o caso da concordância do verbo ser. O verbo ser, gente, é um verbo de ligação e pode concordar com o sujeito ou com o predicado. Por exemplo, nem tudo são flores. São concorda com flores, que é o predicativo. Nem tudo é flores. É concorda com nem tudo, que é o sujeito. Quando o sujeito ou o predicativo se referem a um ser humano ou são formados por pronomes pessoais, o verbo ser concorda com a pessoa gramatical. Por exemplo, Joaquim era só alegria. Era concorda com Joaquim. O verbo ser concorda com o predicativo quando indicar hora e distância. Neste caso é impessoal, sem sujeito.
Por exemplo, é 1h, são 10 horas. Daqui até o shopping é 1 quilômetro. Vamos agora aos casos especiais de concordância. Verbos impessoais. Como os verbos impessoais não apresentam sujeito, ficam na terceira pessoa do singular. Quais são eles? Os verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, ventou o dia inteiro hoje. Outro caso é o verbo haver com o sentido de existir. Por exemplo, há máscaras jogadas pelas ruas. E agora os verbos haver e fazer quando indicam tempo. Por exemplo, faz dias que não saio de casa. Há 7 meses estamos em quarentena. E o ser como pronome apassivador? Os verbos transitivos diretos, quando estão apassivados pelo pronome ser, concordam com o sujeito. Por exemplo, construiu-se um posto de saúde. Um posto de saúde aqui é o sujeito. Passando para a voz passiva analítica, nós temos um posto de saúde foi construído. Agora o ser como índice de indeterminação do sujeito. Os verbos de ligação intransitivos e transitivos indiretos, quando seguidos do pronome ser como índice de indeterminação do sujeito, ficam na terceira pessoa do singular, porque o sujeito é indeterminado. Por exemplo, precisa-se de vendedores, verbo na terceira pessoa do singular. Certo, gente? Então é isso. Espero que você tenha gostado e que este vídeo te ajude a gostar um pouquinho mais da nossa linda língua portuguesa. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijinhos.